Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Pilates. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e deixar a sua curtida. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de uma cadeira. Vamos começar? Bom, pessoal, vamos começar com os exercícios usando a nossa cadeira. Então, o Heitor vai deixar as duas pernas estendidas e os calcanhares apoiados, com a ponta do pé para ele. Vai puxar o ar, quando soltar, desce e faz o alongamento. Vão ser 10 movimentos. Então, desce alongando, vai até onde você consegue, alinha em direção ao teto, finaliza olhando para frente, sem tensionar os ombros, tá? Esse é o primeiro exercício que a gente está fazendo, então nós estamos entrando na nossa parte de aquecimento da aula. Solta o ar e desce, retorna alinhando a postura. Isso. Cuidado, então, senta mais do meio para frente, mas não senta muito na ponta para evitar da cadeira ela desequilibrar, tá? Ou escorregar. Isso. Agora nós vamos fazer o alongamento do glúteo, que nós já fizemos algumas vezes nas aulas. Então o Heitor vai cruzar a perna, vai realizar o alongamento, passando por cima, isso, e retorna crescendo a postura. Então a perna aqui, ela fica nessa posição, ó. O que acontece? Tem gente que às vezes não tem muita mobilidade da articulação do quadril ou tem dor na lombar e não consegue ficar nessa posição. Não tem problema, se você só consegue fazer deixando a perna mais fechada, pode fazer dessa maneira, tá? Você vai sentir alongar um pouquinho e a gente não vai precisar estar forçando a sua articulação para ficar na posição certa. São 8 movimentos de cada lado. Aí lembra sempre, queixo em direção ao peito para realizar o alongamento e volta alinhando a postura. Lembra que já falamos aqui diversas vezes, esse é um exercício que você pode fazer numa pausa do seu trabalho, uma pausa da sua faxina em casa. Então, tá sentindo desconforto na lombar, é só pegar a cadeira, sentar e realizar um movimento. Você pode fazer de duas maneiras. Ou você pode fazer realizando o movimento igual o Heitor está fazendo, então ele desce, alonga, retorna à posição inicial, ou você pode descer, segurar por um tempo e voltar. E aí você pode fazer 30 segundos, 1 minuto de cada perna, então você pode estar fazendo dessas duas formas. Isso. Agora o Heitor vai ficar em pé, de frente aqui para a cadeira. Ele vai pôr um pé aqui em cima, a outra perna lá para trás. Um pouquinho mais. Isso. O que o Heitor vai fazer? Ele vai fazer um deslocamento frontal do corpo dele para ele sentir alongar a panturrilha dele. Então vem para frente, sem perder o contato lá do calcanhar e retorna à posição inicial. Então, é um exercício que vai trabalhar a mobilidade da articulação do tornozelo, da perna que está lá no chão e também o alongamento da panturrilha, tá? Aqui, ó, ele vem em bloco para frente, então o corpo dele vem para frente e retorna. O que não pode acontecer, o calcanhar dele sair do chão. Então, o limite do movimento dele para frente é aonde ele permanece com contato. São 8 movimentos também de cada lado. Isso. Sempre olhando para frente. Posicionamento da mão. Você pode deixar na cintura, em cima da perna, o braço para frente, o que te der mais estabilidade em relação ao equilíbrio. Uma coisa importante aqui, ó, se você fizer esse movimento e a sua cadeira não tiver um apoio atrás, pode ser que ela escorregue e você empurre ela para frente. Então tenta deixar ela onde tem um apoio atrás para ela evitar de escorregar e você conseguir fazer um movimento certinho. Isso. Puxa o ar aqui, solta durante o movimento.
Boa. Pode sentar na caixa. Deixa eu só pôr esse aqui, que vai ficar um pouco melhor para você. O Heitor vai fazer primeiro 10 agachamentos. Então, normal. Ele vai levantar e sentar. Quando ele sentar, é só encostar, já sobe novamente, tá? Então, não tem aquele descanso. Bateu, subiu. Contrai bem o abdômen para estabilizar. E aqui, se você sente desconforto ou não tem muita força para fazer mais, né, nessa velocidade que o Heitor está fazendo, de encostar e já subir, aí sim você pode sentar, apoiar um pouquinho e subir novamente. Se não, usa a força do glúteo, usa a ativação do quadríceps e já vai para o movimento usando a cadeira somente como uma referência. Fez 10 movimentos, aí agora a gente vai fazer uma variação. Então o Heitor vai começar sentado. Quando ele subir, ele vai fazer a pontinha do pé, desce e senta novamente na caixa. Então, o Heitor subiu, fez a ponta do pé, desceu, sentou. Subiu, ponta do pé, desceu, sentou. Tenta contrair bem o glúteo para estabilizar lá no equilíbrio. O braço, o Heitor está deixando lá para frente. Se você sente desconforto ou cansa muito o ombro, pode deixar a mão na cintura. Aqui tem duas coisas, o braço ele vai te ajudar na referência do equilíbrio, mas se você sente desconforto, você pode deixar ele próximo à cintura, não tem problema. Lembra da cadeira usando como referência, então sempre jogando o quadril lá para trás, tá bom? Isso. Fez 10 movimentos, a gente vai para o próximo. Então, ó, lembra que ali a gente fez um trabalho de mobilidade do tornozelo, aqui a gente já fez um exercício de força. Agora, a gente vai trabalhar aqui um exercício da prancha. Então, o Heitor vai deixar os dois braços estendidos com as duas pernas estendidas também. O que ele vai fazer? A perna, ele vai fazer uma extensão do quadril. Então, ele vai tirar o contato, retorna à posição inicial. Vai fazer alternando os movimentos e vão ser 8 de cada lado. Observa aqui, ó, cervical do Heitor alinhada, a escápula dele tá alinhadíssima, o quadril dele roda muito pouco, então é toda essa estabilidade que você tem que ter durante o movimento. Como ele tá com a mão aqui, que você vai estar com a mão na sua cadeira, não se esqueça, deixa a cadeira encostada em algum lugar para evitar que ela escorregue, tá bom? Agora, Heitor, vai um pouquinho para trás com os joelhos. A gente vai fazer um exercício para trabalhar, na verdade, a mobilidade da coluna e descansar um pouquinho o abdômen. Então, ó, o Heitor ele vai segurar mais próximo da ponta da cadeira, né, que vocês têm aí em casa. O que ele vai fazer? Ajoelhado, ele vai jogar o quadril lá para trás, espreguiçar bem e retorna desenrolando a coluna e para nessa posição, tá? Então, jogou o quadril lá para trás, alongou, volta guardando o bumbum, desenrolando e olha para frente. Para só um pouquinho aqui, Heitor, só para mostrar para eles. Quando eu falo em parar para frente, ó, o Heitor está com o corpo inclinado. Então, aqui tem até uma certa ativação da prancha do core dele. E aqui, quando ele vai para trás, aí ele espreguiça. Joga o quadril lá para trás, bumbum em direção ao calcanhar, alonga bem, solta a cabeça. Na hora de voltar, vem mobilizando a coluna, desenrolando e olhando para frente. Vamos fazer 10 movimentos. Cuidado para não puxar a cadeira, tá? Então, você não perder o apoio da mão. Isso. É um exercício que a gente consegue trabalhar a mobilidade da coluna. Então, perceba, quando o Heitor chega lá no máximo, ele tem um movimento de extensão. Quando ele volta, ele faz um movimento de flexão da coluna. Além disso, a gente também consegue trabalhar a mobilidade das escápulas, que são as nossas asinhas, né? Como o pessoal conhece normalmente. Então, a gente que normalmente acumula muita tensão nessa região, muita gente tem pouca mobilidade da cintura escapular, esse exercício ajuda bastante. Além também de trabalhar a mobilidade da articulação do ombro. Então, vejam que um único exercício a gente consegue trabalhar várias coisas. Isso.
Agora o Heitor vai apoiar as duas mãos aqui novamente na caixa. A gente vai fazer mais uma prancha. Agora com o braço, mantendo o braço estendido, ele vai fazer a flexão do joelho e do quadril. Mesma coisa, 8 de cada lado. O princípio é o mesmo daquela outra prancha que ele fez, ó, cervical alinhada, escápula encaixada, quadril roda pouco, mão inteira apoiada para dar mais estabilidade. Faz o movimento da perna alternado. Vocês vão sentir bastante ativação do core, tá? E é uma variação do movimento. Feito, Heitor? Agora, ó, o Heitor vai deixar uma mão só em cima da caixa, a outra ele então vai mais para trás, um pouquinho, isso. O que ele vai fazer? Joga o quadril lá para trás primeiro e esse braço passa por baixo. Isso. Ele vai segurar, então eu vou marcar aqui, se vocês quiserem acompanhar, então a gente vai marcar 15 segundos de cada lado. Então a gente vai trabalhar a mobilidade do ombro, da escápula, uma leve rotação do tronco, alongamento da musculatura paravertebral. Então, a cadeira a gente está usando de referência para que ele consiga trabalhar essa mobilidade da articulação do ombro. Troca o lado devagarzinho, Heitor. Isso, joga o quadril lá para trás. Ó, observem que o lado do braço que o Heitor está passando por baixo é para onde a cabeça dele está rodando. Então, ó, a mão dele, a cabeça dele está olhando para a mão dele que está passando por baixo. Então, você tem exatamente essa torção do tronco para trabalhar tanto o alongamento quanto a mobilidade. Isso, volta devagarzinho. E aí o Heitor vai sentar novamente aqui na caixa. Agora vamos dar um descanso para o abdômen. E o Heitor vai fazer uma extensão do joelho sentado e retorna à posição inicial. Então aqui pode segurar na lateral, tá? Estendeu, retornou. Vamos fazer 10 movimentos de cada perna. Olha que legal. Na volta, o Heitor evita de encostar o pé no chão. Então, ele não tem descanso. Ele já parte do movimento de flexão do joelho, estende, fez a força, já voltou para a posição inicial. Ele vai fazer direto 10 de um lado e depois vai trocar. Outra coisa legal que vocês têm que ver aqui, ó, o Heitor consegue manter a postura retinha. Então, quando ele estende, ele não faz isso aqui com a coluna, ó. Então, ele mantém o alinhamento e somente a perna que faz o movimento de extensão, tá? Isso é muito bom para o movimento. Agora a gente vai fazer um exercício que ele é bem focado para a parte postural. Ele vai trabalhar a mobilidade da escápula, ele parece bobinho, mas ele cansa bastante. O que o Heitor vai fazer? Deixa os dois braços para cima, Heitor. Isso. E uma perna estendida. Essa perna já vai ficar estendida. E o braço ele vai descer, trazendo aqui no W. Então, desce. Isso. E sobe novamente, estendendo. Ele vai fazer 5 movimentos do braço para depois trocar a perna. Então, para o braço vão ser 10 movimentos no total. E a perna vai segurar lá em isometria, segurando 5 movimentos, né, de cada lado. Então, ó, puxou o ar, soltou, desceu. Esse movimento da escápula, pessoal, não pode ser uma coisa assim, ó, relaxado o braço. Então, sobe o braço, desce firme para você sentir toda a mobilidade da escápula e ela também fazer força e sobe, estendendo novamente. E aí aqui, ó, observem, né, que o Heitor não compensou com a coluna, ele manteve, que é o que a gente queria, para começar o movimento. Tudo bem, Heitor? Agora o Heitor vai deixar uma perna estendida, uma só, com o calcanhar apoiado. E ele vai fazer o alongamento somente nessa perna. Vai descer alongando, volta e cresce a postura. Esse a gente vai fazer 8 movimentos de cada lado. Então, puxou o ar,
soltou, foi lá na frente, alinhou a postura, olhou para frente. Contraindo o abdômen para dar estabilidade, relaxamento dos ombros. Então vejam que essa aula a gente está trabalhando mobilidade da coluna, bastante mobilidade da cintura escapular, então essa região aqui superior. Estamos trabalhando flexibilidade e também fortalecimento. Então vejam que uma aula de Pilates a gente consegue trabalhar várias coisas, diversificar bastante os exercícios, dar uma variedade com apenas um acessório e você consegue fazer um treino legal na sua casa. Isso. Puxou o ar, soltou, foi lá na frente. Muito bom. Feito, Heitor? Agora a gente vai trabalhar só a mobilidade da cervical. Então, sentado mesmo, postura alinhada, escápula encaixada, o Heitor vai levar queixo em direção ao teto, volta, queixo em direção ao peito. Vamos fazer 5 movimentos para cima, 5 para baixo, já fazendo alternadamente. E vejam aqui, ó, a coluna dele não mexe, somente a cervical mesmo. E aí ele vai trabalhar a mobilidade e também o alongamento. Quando subir, prende a língua lá no céu da boca, que vocês vão sentir que alonga mais essa região anterior. Isso. Agora o Heitor vai fazer um movimento de rotação. E aí essa rotação não tem compensação de tronco, é só cervical. 5 movimentos também para cada lado. Agora o Heitor vai apoiar as duas mãos novamente aqui na caixa, vai ficar ajoelhado. Aí vai só jogar o quadril lá para trás, Heitor, igual a gente fez aquele de mobilidade, só que agora você vai segurar lá atrás. Então esse aqui é só para a gente finalizar, relaxando bem a coluna, alongando bem a região das escápulas. Observe que o Heitor soltou a cabeça, então ele está numa posição bem confortável e trabalhando bem o alongamento da região de cintura escapular. Volta desenrolando devagarzinho. Muito bem. Então, nós finalizamos a aula de hoje. Então, como eu falei para vocês, foi uma aula direcionada para fortalecer, mas também para trabalhar essa parte da mobilidade da coluna, que é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.